Jesus, enquanto cantamos que Tu és o nosso Rei, dissipa as trevas, Senhor, traz esperança aos nossos corações. Nós te amamos, Jesus. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da Tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da Tua luz. E Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. E Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge nesse lugar. Vamos cantar juntos. Tu és o Rei. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da Tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da Tua luz. E Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. E Ele brilha, e Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. E Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge nesse lugar. Deixa o leão rugir dentro de você, levando o medo embora. Vem reinar, vem reinar, vem reinar sobre nós, Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Cante! Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão e que a
terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão. A terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aí mesmo onde você estiver, coloca suas mãos no seu coração. O leão vive dentro de você. Deixa o medo ir embora. Deixa a presença de Deus transbordar. Ela está agora mesmo dentro de você. Levante suas mãos, cante cânticos espirituais. Sobre nós, Espírito Santo, vem, vem, vem. Nós chamamos o Senhor. Nós chamamos o Senhor. Aleluia. Você que ainda não pegou teu envelope, você pode levantar a tua mão, né, que nós iremos levar até você. Ou você tem a opção de fazer transferência, fica na liberdade. Amém? Só levantar as mãos, nós levamos até você. O importante é que você também adore o Senhor nesse momento, com a tua oferta e com o teu dízimo. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de ler lá em Mateus, capítulo 25, do 14 ao 21. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou-se seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que receberam 5 talentos, entregou outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Bom, está servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, Senhor, entregaste os 2 talentos, olha como que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Bem, está bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que é um homem duro, que ceifa onde não há semeaste, ajunte não espalhaste. Queridos, essa palavra aqui, eu fui dormir ontem 1h e acordei às 5. Mas eu quero que você entenda o que eu vou te trazer. O Senhor diz assim: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar, vem se alegrar no Senhor. Este trecho aqui, ele é um grande obstáculo para mim e para você crescer e prosperar. Eu vejo aqui 3 características que eu e você, nós precisamos ter. O Senhor diz aqui: entra servo, primeiro, bom, fiel. Servo é aquele que obedece, aquele que obedece à palavra. Bom, trazendo aqui para esse momento, bom administrador. Corresponde o que foi pedido, o que foi exigido. 3, fiel, zeloso, leal.
Essas são a característica de um bom servo. Muitos não crescem nessa área porque recusa ser fiel à palavra de Deus. Se nós formos fiel a Deus nas nossas ofertas e nos nossos dízimos, Ele confiará na minha mão e na sua mão muito mais. Quem crê, diga um amém. Amém, queridos? Eu sou prova disso. Eu estou crendo nessa palavra e eu estou vivendo esse momento. Que o Senhor tem acrescentado na minha mão algo que eu não sonhava e algo que eu não esperava. Porque é Ele que pode mover o sobrenatural na sua vida. Amém? Agora vamos falar do servo infiel aqui rapidamente. No versículo 25, ele escondeu o seu talento. Versículo 26, respondeu-lhe, porém, o seu senhor: mau e negligente servo. Versículo 30, lançai para fora o servo inútil nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Uma pergunta dura para mim e para você. Será que nós estamos sendo servo bom e fiel? Ou será que nós estamos sendo, um servo inútil e negligente? Que eu e você possamos refletir e meditar nessa palavra. A maneira que utilizarmos o nosso recurso determinará os resultados que alcançaremos na nossa vida. Repete comigo: fidelidade gera prosperidade. Quando eu entendo o Evangelho, eu sou fiel em todas as situações e momentos da nossa vida. Certamente nos será dado tesouros eternos, guardados para o grande dia em que nos revelará o nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Pegue a tua oferta, se coloque de pé. Eu creio que você separou ela com alegria. E o Senhor Jesus vai acrescentar muito mais na sua vida, na minha vida, eu creio. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, consagramos, Senhor, nossos dízimos e nossas ofertas a Ti. Cremos, Senhor, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor. Cremos, Senhor, que o Senhor irá nos restituir, nos abençoar, Senhor. Leva-nos, Senhor, a sermos servos bons e fiéis a Ti, Senhor Deus. Ensina-nos, ó Pai, a agradar o Teu coração, Senhor. Que possamos viver a Tua palavra, ser praticante da Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Ensina-nos, guarda-nos, ó Pai, e nos prospera, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muita alegria, oferte.
Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Mateus 26, versículo 26 em diante, diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, diga comigo, pão, pão, e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comem, este é o meu corpo. Em seguida, ele tomou o cálice, diga cálice, cálice, e deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Irmãos, a Santa Ceia, para o cristão, para aqueles que já nasceram de novo, tiveram encontro com Jesus. Como que é o encontro com Jesus? É quando você repete a oração, entregando a tua vida a Jesus, alma, corpo e espírito. E quando Jesus ele celebrou a ceia do Senhor, ele fez questão de chamar em particular os seus discípulos. Ele não fez a Santa Ceia no meio da multidão, mas foi num lugar secreto. Então por isso que no domingo, primeiro domingo do mês, nós tiramos a primícia ao Senhor, para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Então a Santa Ceia hoje, no século 21, para mim, para você, é o momento de renovar a aliança diante de Deus, por tudo que Deus fez na cruz por mim e por você. Então eu não sei como foi a tua vida até hoje, eu não sei o que aconteceu com você antes de chegar aqui no prédio. A Santa Ceia é um momento de conserto, é um momento onde o Espírito Santo tem que ter a liberdade na minha vida, e eu vou me consertar com Deus. Eu vou pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, renovar minha aliança com o Senhor Jesus, pedir perdão para quem eu tiver que pedir perdão, para esposa, marido, filho, filha, mas eu preciso estar em comunhão com o Pai. Amém? Então todos vocês que são discípulos do Senhor, fica sobre os seus pés agora, em nome de Jesus. Você pode levantar o pão lá no alto, e tendo dado graças, comece a agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família. Senhor, muito obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Consagramos este pão ao Senhor nesta manhã e tomamos posse do nosso milagre, em nome de Jesus. Você pode comer o pão nesse momento. Em seguida tomou o cálice, levanta o cálice lá no alto, e deu graças. Senhor, nós estamos aqui com o coração diante do Senhor. Obrigado porque um dia a Tua palavra alcançou o nosso coração. Por isso estamos alegres, felizes nessa manhã. Consagramos ao Senhor este cálice, que representa o sangue da nova aliança. Antes de você tomar o cálice, pensa no milagre que você quer receber de Deus nessa manhã. É esse o milagre? Pois agora, em nome de Jesus, beba do cálice e toma posse do teu milagre. Aleluia. Com as duas mãos levantadas, adore. Com as duas mãos levantadas, glorifica ao Senhor. Declare a letra desta canção com toda a fé que nasce do seu coração. Grande é o nosso Senhor, vestido de todo resplendor, que reina poderoso no trono. Tudo que Ele faz é tão maravilhoso. A terra estremece ao som
seus olhos eu vejo fogo. Santo, vestido de glória, Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia, ao te contemplar. Só queremos te contemplar, Senhor. A terra estremece ao som da voz que brada como um trovão. Seus cabelos são mais altos que a lã, e em seus olhos eu vejo fogo. Diga: Santo, vestido de glória, Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia, ao te contemplar. Santo, vestido de glória, Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia, ao te contemplar. Fixamos os nossos olhos em ti, Senhor. 24 anciãos se prostram aos teus pés e lançam suas coroas ao te contemplar. E não há na terra e céu ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar com sua beleza. 24 anciãos se prostram aos teus pés e lançam suas coroas ao te contemplar. E não há na terra e céu ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar com sua beleza. Ao te contemplar, Santo, vestido de glória, Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia, ao te contemplar. 24 anciãos se prostram aos teus pés e lançam suas coroas ao te contemplar. E não há na terra e céu ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar com sua beleza. Ao te contemplar. Sim, Jesus, nós chamamos. Queridos, a presença de Deus está tão forte aqui nesse lugar. Eu quero declarar que essa presença vai invadir a sua casa, o seu coração nessa hora. Que todo medo vai embora. Esses são dias de quarentena, mas são dias em que o Senhor está nos dando a oportunidade de buscá-lo no secreto. Que as nossas casas sejam um lugar de oração. Senhor, receba a honra e a glória e essa adoração como incenso suave. Amém.
Deus te abençoe. Nós vamos trabalhar sobre um tema hoje muito precioso. Vamos entregar um conteúdo a você que Deus com certeza vai acrescentar ainda mais tudo o que você já conhece, já sabe, já pratica na palavra do Senhor. Glória a Deus. O nosso tema de hoje, o governo de Deus restabelecido na terra. Diga o governo de Deus restabelecido na terra. Para início da nossa palavra, temos um versículo, Lucas 19:10. Esse Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se nós fizéssemos uma pergunta para que nós pudéssemos responder, nós já sabemos a resposta, não é verdade? Deus enviou Jesus para quê, afinal de contas? Para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E o que se havia perdido? Aqui começa algum esclarecimento. Muitas vezes nós pensamos só no homem. O que se havia perdido? Nós sempre falamos muitas vezes para as pessoas, Jesus veio buscar e salvar o perdido. Na linguagem atualizada, está escrito assim mesmo, buscar e salvar o perdido. Mas na linguagem que acabamos de ler aqui, ela é uma linguagem corrigida. E na corrigida, ele diz que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em essência, o que se havia perdido na terra? Nós vamos entender que estamos falando de governo. Então, o governo de Deus, ele havia se perdido sobre a face da terra. Por quê? Porque você sabe que o homem Adão, pelas suas falhas, permitiu que Satanás assumisse o controle, assumisse o domínio, pegasse a autoridade que foi delegada ao homem Adão. Então o homem perdeu o governo de Deus, ou melhor, o homem, ele entregou o governo que Deus tinha dado para ele entregou para Satanás. Como? Através da desobediência de um princípio que Deus havia estabelecido para que o homem pudesse viver na terra e viver de uma forma digna, benigna, sem enfermidades, sem problemas. A vontade de Deus era que nós não tivéssemos problemas no mundo. Por isso ele deixou tudo muito bem organizado e colocou o homem no jardim para que ele pudesse comandar a terra. Então Jesus veio salvar o homem e restabelecer o governo de Deus na terra. Por quê? O que significa restabelecer? É estabelecer de novo. Por que que eu usei o tema o governo de Deus restabelecido na terra? Porque Jesus veio de fato restabelecer aquilo que se havia perdido. E restabelecer é estabelecer de novo, ou repor no antigo lugar, ou no antigo estado, ou restaurar o governo de Deus. Então o reino de Deus precisava ser restabelecido na terra, pois o usurpador de governo havia tomado do homem através da serpente que enganou a Eva. Como que o usurpador de governo, ele começa a tomar o controle da vida de alguém? Ele começa a tomar para si a autoridade que há através do engano. Naquele contexto, Deus veio na viração do dia falar com o homem e com a mulher, e depois de todo um discurso, no Gênesis 3,13, o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Ela respondeu e disse: a serpente me enganou e eu comi. Esse é um detalhe muito importante para hoje, porque ainda hoje essa serpente usa desse artifício,
usa dessa artimanha para nos enganar e roubar de nós o que Jesus já nos deu. Nós já sabemos disso, que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele, para ser bem mais preciso, 2020, né? Ou 2024, enfim. Mas, por conta do calendário, mas Satanás, ele insiste em tentar roubar de volta aquilo que Jesus já estabeleceu para nós. E isto ele faz através do engano. Vamos ver em detalhes como tudo isso aconteceu? E o nosso primeiro ponto é esse. Deus fez o homem para governar a terra. Essa é a realidade. Deus nos fez para governarmos a terra. Mas quando fazemos essa pergunta a algumas pessoas, se você perguntar para alguém, e assim, de primeira, e fizer uma pergunta rápida, responde rápido. Para que Deus fez o homem? O que veio na sua cabeça? Geralmente nós respondemos assim: o homem foi feito para adorar a Deus. Ou outros dizem, o homem foi feito para louvar a Deus. Outros ainda vão dizer, o homem foi feito para governar. Isso tudo, o que acontece? Acaba gerando dúvida na cabeça de muitos sobre o principal propósito para qual o homem foi criado. É óbvio que nós devemos adorar a Deus. Nós adoramos. Devemos adorá-lo de todo o nosso coração. Pois Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem o Pai em espírito e em verdade, que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que é essa adoração? É preciso entender que nós adoramos, nós por que adoramos e o que é adoração? Gente, a adoração é simplesmente uma resposta natural ao amor de Deus que é derramado sobre nós. Deus nos fez para nos amar. Ele nos criou porque Ele quer nos amar. Em primeiro lugar, assim, nesse sentido de afinidade de sentimentos. E o que acontece na adoração? Por que nós adoramos? Por que é importante adorar? A adoração é simplesmente essa resposta natural ao amor que Deus derrama sobre nós. É uma resposta do seu amor por nós e é uma declaração do nosso amor por Ele. E é por isso que nós o adoramos. E é por isso que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque quando você adora a Deus em espírito e em verdade, você está expressando o seu amor por Ele. Amém, gente? Devemos celebrar louvores a Deus também, pois Isaías 43, 21 disse: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. O salmista ainda vai dizer: todo ser que respira, louva ao Senhor. Então, também oferecemos a Ele o nosso louvor, oferecemos a Ele a nossa adoração, mas o principal propósito para o qual fomos criados, qual foi? Foi para governar a terra. Nós temos que entender isso como igreja, nós temos que entender isso como família cristã, nós temos que entender isso como filho de Deus, que nós não fomos feitos simplesmente para adorar, simplesmente para louvar, simplesmente para evangelizar, simplesmente para viver uma vida religiosa, mas Deus, acima de tudo, nos faz para governar a terra por Ele. E nós esperamos que outros façam isso por nós. Nós precisamos governar a terra dentro dos princípios da criação que Deus preparou para nós. Deus entregou o governo da terra ao homem. E quando Deus dá algo ao homem, Ele não pega de volta. Sabia disso? Às vezes, quando você dá algo para alguém, que esse alguém não te agradou mais, talvez você quer pegar de volta. Vou pegar de volta. Eu te dei, mas você não está usando direito, vou pegar de volta. Deus não pega de volta. Deus te deu, é seu. Por isso que diz que o dom é irrevogável. Deus te deu esse dom. Se você usar o dom que Deus te deu em prol dele, amém. Mas se você não usar o dom, vai contigo. Porque Ele não tira. Então assim, o governo que Deus deu a nós também, Ele não recebeu. Mas o usurpador de governo, ele veio e usurpou, enganou, pegou para ele. É tão claro isso em Gênesis 2,19.
Que quando Deus entrega o governo ao homem, ele não pega de volta. E o que aconteceu em Gênesis 2,19? Diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, aves do céu e todos os animais selváticos e etc. Por que Deus traz para o homem nomear? Porque agora quem comanda a terra é o homem. Na consciência de Deus, ele já havia entregado para o homem o governo da terra. Voltando à pergunta, por quê? Para que Deus fez o homem? E a melhor maneira de responder isso é voltando um pouquinho no texto de Gênesis 1:26, que diz assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Guarda essa frase, que nós vamos vê-la lá no final. Deus fez o homem a sua imagem, a sua semelhança. Para quê? Ele estabeleceu, domine ele, para dominar. Dominar é governar. Dominar é se posicionar. E nós precisamos nos posicionarmos como igreja de Deus, como filhos de Deus, como representantes de Deus nessa terra. Nós precisamos, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Mas talvez não esteja muito claro ainda que Deus deixou a terra na mão do homem. E aí ele vai, o salmista, em Salmos 115, versículo 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra é de quem? Do filho do homem. Quem é filho de homem aqui? Glória a Deus. Quando é homem, ele vai dizer no contexto, seguindo o texto lá de Gênesis, você vai ver que ele, homem e mulher os criou. Então quando ele fala homem, é abrangente, não é verdade? E assim fica bem claro que Deus delegou o governo da terra ao homem. Somos, portanto, mordomos de toda a criação de Deus. Nós somos os guardiões da terra. A responsabilidade é toda nossa. Tudo ia muito bem. Deus deu para o homem, estava tudo muito legal, até que pela primeira vez Satanás conseguiu induzir ao homem ao erro de Lúcifer. Escute. Satanás, ele conseguiu induzir o homem ao erro de Lúcifer. Satanás e Lúcifer não é a mesma pessoa? Não. Satanás é Satanás. Lúcifer é quando ele era anjo no céu, quando ele estava lá no céu com Deus. Lá ele era Lúcifer. Lá ele era o anjo de luz. Lá ele era o sinete da perfeição. E você vai ver isso lá em Ezequiel 28. Lá ele era isso. Mas qual foi o erro de Lúcifer? O pecado da desobediência. O pecado, ele desobedeceu a Deus. Ele teve uma tentação. Ele até confessou para Deus que ele teve uma tentação. Ele disse: eu vou subir em cima das nuvens, farei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele disse: não faz isso. Você não precisa disso. Você já tem toda a autoridade. Eu já te dei autoridade, te dei poder, te dei, enfim, deleguei a você. Você não precisa mais de trono. Só obedeça. Cuidado com a desobediência. O pecado da desobediência é o pecado de Lúcifer, que assim transformou Lúcifer em Satanás, o diabo, a serpente, e assim vai. E o nosso segundo ponto é este: o homem perdeu então o domínio sobre a terra. O homem perdeu o governo da terra. Ao desobedecer a Deus, ele perdeu o governo. O pecado de Adão foi um grande desastre para a humanidade, pois o governo foi entregue a Satanás. A coisa mais triste, talvez a cena mais triste desse momento, na história do universo, na história da terra, na história da humanidade, é quando Deus precisa expulsar o homem da posição, do jardim, do lugar aonde ele havia estabelecido. E aí você vai ver a cena em Gênesis 3,17, e aí Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher
e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por causa do homem. Olha o que o homem acabou fazendo. Ele tornou a terra maldita. E se tem maldição na terra, a culpa não é de Deus, a culpa é do... Exato, a culpa é do homem. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo. Mas vamos em frente. Em Gênesis 3:23 diz assim: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada, e expulso o homem, misericórdia, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiar de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ainda por misericórdia, Deus protegeu o homem. Vamos guardar a árvore da vida, porque se ele comer dessa árvore, ele vai ser pecador eterno. Então nós temos um plano para ele. Nós vamos resgatar esse homem e recolocá-lo de volta na posição para a qual ele foi criado. Depois da queda do homem, o governo da terra está agora na mão do diabo. Estava, na verdade. E ele tentou, olha o que aconteceu. Agora que Satanás tem, no contexto lá, o domínio da terra, ele sabe que Jesus tem uma missão. Jesus veio para quê? Para restabelecer o governo. E olha o que o diabo faz. Ele tentou trazer Jesus para debaixo do seu domínio. Bom, Satanás, ele conseguiu trazer o homem para debaixo do seu domínio. Aquilo que Deus tinha dado ao homem agora já não é mais do homem, já era de Satanás. Ele conseguiu enganar o homem e agora ele tenta enganar Jesus. Satanás tem enganado muita gente com isso. Olha, se tu quer poder, eu te dou. Só me adora. E muitos têm caído nessa tramóia de Satanás e adorado a ele, sacrificado em prol dele, feito coisas que agradam a ele, em nome de quê? De receber poder. Mas ele é um eterno mentiroso e Jesus não caiu na dele não. O diabo tinha o domínio e autoridade sobre os reinos do mundo, porque Adão tinha entregado a ele. Por essa razão é que Jesus, ele não disse nada contra Satanás, quando mesmo pediu adoração em troca de autoridade sobre todo o reino do mundo. Você vê que Jesus não repreende Satanás naquele momento. Por que ele não repreendeu? Porque de fato Satanás tinha o domínio. E Jesus tinha que buscar aquele domínio de volta. E eu coloco assim, o diabo sabia que a missão de Jesus era receber de volta toda a autoridade e restabelecer o governo de Deus na terra. Mas tudo pelos meios legais, não pulando o processo. Diga tudo pelos meios legais. Não pulando os processos. Exatamente. Porque tudo que for conquistado por meios ilegais não é de Deus. Diga isso, tudo que é ganho, tudo que você tem e que não foi adquirido por meios legais, isso não é de Deus. Entenda isso. Talvez se você é até um milionário, mas você conseguiu isso roubando, se você conseguiu isso através da corrupção, isso não tem nada a ver com Deus. Isso é do diabo. Porque Deus, ele tem os meios legais para te dar tudo que ele já te deu, já te liberou para você ter. Então o diabo ofereceu um atalho. Olha, o diabo, ele é perito em oferecer atalhos. Deus quer te levar a algum lugar, mas para isso você tem que pagar um preço. Qual o preço? A sua dedicação, a sua vida pautada pela palavra, mas o diabo quer atalhos. Não, você me coloca lá, que isso aqui, atalhos. E ele veio trazer um atalho para Jesus. Jesus, olha só, ele coloca uma adoração no lugar do sacrifício.
Jesus, para que ele pegasse de volta a autoridade e restabelecesse o governo, o que ele precisava fazer? Ele precisava morrer numa cruz. Porque esse seria o preço, um homem santo, um homem justo, que não tivesse pecado, ele seria o sacrifício para resgatar o preço de sangue inocente. E Satanás disse, não precisa ir para a cruz. Satanás dizendo em outras palavras, só me adora que eu te dou tudo. Já entendeu isso? Só me adora que eu te dou tudo. Jesus não caiu nessa. E é por isso que nós estamos hoje aqui. Porque Jesus, ele não vai buscar atalhos. Ele vai fazer o que tem que ser feito. Ele vai pelo processo. É dolorido? É. É difícil? É. Mas é o processo. Nós temos que entrar pelo processo de Deus e vamos vencer. Terceiro ponto. Jesus veio restabelecer o governo de Deus. Então, a missão do Filho do Homem, qual foi? Buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele veio nos buscar também, porque por tabela nós estávamos perdidos debaixo das garras de Satanás. Jesus cumpriu a missão? Jesus cumpriu a missão. Veja a cena em João 19, versículo 28 a 30. Diz assim, depois vendo Jesus que tudo que estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, beberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca, e quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Isso alegra o teu coração? Deixa eu voltar à cena, para você ver como que aconteceu. Jesus veio com uma missão. Jesus sabia, e os anjos sabiam, e os seres celestiais sabiam, o céu sabia, Deus sabia. Jesus, você vai lá, mas você vai passar todo o processo, e você vai precisar manter a sua pureza, manter a sua santidade, manter a sua obediência. Você vai morrer na cruz, e quando você morrer, o seu sangue derramado vai anular toda a dívida que o homem tinha, e o governo voltará para a mão do homem novamente. E sabe o que aconteceu? Quando ele disse está consumado, os anjos no céu pularam. Os anjos no céu se alegraram. Quando ele disse está consumado, a terra chorou. Mas os anjos fizeram festa no céu, porque disseram, ele conseguiu! Ele conseguiu! E é por isso que hoje nós celebramos a ceia. E eu vi que no momento da ceia, nós estamos muito tristes no momento da ceia, né? Nós não reconhecemos o tanto quanto Jesus é tão maravilhoso. Ele conseguiu, gente, quando celebramos a ceia, nós estamos lembrando novamente que Ele conseguiu para nós. E é motivo de muita alegria. E Ele, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. O governo foi restaurado. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O governo foi restaurado. Jesus pegou de volta. Ele pegou de volta aquilo que era do homem, porque Deus já tinha dado para o homem. Já era nosso. E o nosso quarto ponto é isso aqui. Como Deus governa na terra hoje? Como Deus governa na terra hoje? Deus governa na terra hoje através da igreja. A igreja comprometida com a grande comissão. A igreja que é o corpo de Cristo. A igreja que é o poder legislativo do céu. A igreja que é a embaixada celestial na terra. É assim que Deus governa na terra. Entenda, só entenda outra frase que talvez vai chocar o seu coração. Muitos dizem que a igreja é um hospital. Já ouviu falar? Você já disse que a igreja é um hospital?
Nós sabemos que na igreja acontecem milagres. Nós sabemos que na igreja há curas, e etc, etc. Mas a igreja, em essência, pela palavra, ela não é um hospital. Ela é o poder legislativo do céu na terra. A embaixada celestial na terra. As leis que funcionam dentro da embaixada americana no Brasil não são leis do Brasil, são leis dos Estados Unidos. As leis que funcionam na igreja não são as leis do homem, são as leis do céu. Nós nos submetemos às leis organizadas na terra, porque também Deus falou que deveríamos fazer. Mas a hora que essa autoridade na terra fizer algo que não é bíblico, nós vamos ter que ir de frente. Nós vamos ter que nos levantar e não aceitar aquilo que o governo humano está tentando impor. Não dá. Seremos presos? É provável. Seremos mortos? É provável. Mas nós não vamos poder aceitar, porque nós somos o poder legislativo de Deus na terra. E nós precisamos entender disso. Senão, Satanás vai tomando posse. Eu não quero falar de política aqui, mas se você ouvir e entender o cenário político, eu cresci ouvindo alguns pastores dizendo que a política era do diabo. E ainda hoje eu ouço alguns dizendo, política é do diabo. Fala de política na igreja não. Se você não falar de política na igreja hoje, você não vai poder falar do evangelho amanhã. Porque entregaram tanto para Satanás, quando você olha para o governo político, você vê Satanás agindo no meio do governo político. E você fica preocupado, tentando fazer alguma coisa e diz, sabe o que você diz? Eu não voto mais em ninguém. É por isso que eu não voto, eu vou anular meu voto. Você vai anular o seu voto, o que é isso? Nós somos a voz de Deus na terra. Nós não podemos anular nosso voto. Pelo contrário, nós precisamos crescer numa unção e assumir, manda para mim, vota em mim, me leva para lá, me coloca lá, você vai ver. Tem alguns que estão lá, estão sofrendo lá, porque eles levantam a voz. Mas Satanás está oprimindo eles, porque eles são poucos. Sim, vamos voltando aqui dentro do nosso assunto. Deus governa a terra através da igreja comprometida com a grande comissão. O controle está na nossa mão. Esse versículo aqui é o controle. Não está na mão do Senhor, está na nossa. Ele comanda, Ele está comandando tudo, mas o controle é nosso. É tipo assim, nós estávamos, lembrei quando eu era policial militar, na caça de uns elementos delinquentes, e os elementos correndo, e o capitão gritava aqui atrás de mim, atira nele, atira nele. O cara está de costa, eu não vou atirar. Aí quando paramos, o ladrão foi embora, nós não pegamos. Por que você não atirou nele? Eu digo, porque o controle está na minha mão. Eu atiraria nele, ele iria morrer. Quando chegasse lá no fórum, diante do juiz, eu ia dizer, foi o capitão que mandou. Aí o capitão ia dizer, a pistola estava na mão dele. Ele assinou o gatilho porque ele quis. O capitão está onde? No comando. O soldado está no controle. Então não dá para dizer, foi fulano que fez. Não, o controle é seu. Você só faz se você decidir fazer. Versículo 19. Em verdade vos digo, se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, diga qualquer coisa. Pois é, se concordar a respeito de qualquer coisa, cuidado com o que você está concordando. Se você concorda com seu líder, seu pastor, beleza. Você concorda com o seu discipulador, beleza. Você concorda com a sua esposa, com o seu marido, beleza. Mas cuidado com o que você está concordando. Porque Ananias e Safira, pastor, eles concordaram, né? Só que eles concordaram em cima de algo que trouxe morte para eles. Você sabe que o Provérbios 18, 21, poder da vida e da morte está no controle, não está? E Ananias foi lá e mentiu para o Pedro, e o Pedro disse, mentiste ao Espírito Santo, por isso vai morrer. Morreu. Safira veio atrás e
Foi assim que vocês fizeram? Foi porque concordaste. 2 concordando na terra, porque concordaram na terra, você morrerá também. Cuidado com o que você está concordando na terra, porque vai se cumprir. Todas as coisas, está aqui. Então, muito cuidado. Será concedido pelo Pai que está nos céus. Olha, é chocante, mas olha o que aconteceu. Alguém no controle, através da língua. Josué 10, 12, 13. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detenha-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Por causa de... Desculpa, por causa de quem? Por causa de quem? Por causa de um homem que entendeu que ele estava no controle. Deus no comando. Deus disse: vai lá, Josué, vitória será sua. E o Josué está lá, espada, espada, o dia está passando e ainda tem muito inimigo, espada, espada, espada. Aí o Caleb disse: Josué, o sol vai se pondo e eles vão ter vantagem sobre nós. O que você faz? E Josué disse diante do Senhor: sol, detene-te aí, lua, para bem lá, e vamos lá, Caleb, já parou. E o inimigo olhava: o que é isso? O sol parou. O que é isso? A lua parou. Esse dia que não acaba nunca, esse dia que não vai acabar, porque tem alguém que entendeu que ele está no controle na terra. É isso. O governo de Deus foi restabelecido na terra. Ainda outro, só para animar mais ainda, Tiago 5:17 e o 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Diga, orou. Isso. Orar é falar. Orar é usar a língua. Por isso que eu digo, o controle da terra está nas nossas mãos ou na nossa língua. Então, orou para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra se fez germinar seus frutos. Mais um, Lucas 8, 24, 25, e chegando a ele, despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio bonança. Então disse Jesus: onde está a vossa fé? O que Jesus esperava? Que os discípulos exercessem autoridade. Que Jesus já tinha dito: nós vamos para o outro lado, e eu vou deitar para dormir um pouquinho. Eles, no meio do rio, uma tempestade, e eles não lembraram que eles estavam no controle. Se desesperaram até que Jesus precisava ensiná-los. Então, eles, possuídos de temor, admirando, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas repreende e obedecem? Em outra passagem, Jesus disse a seus discípulos: quem crer em mim, como diz a Escritura, farão as mesmas obras que eu faço, e outras maiores farão. Deus está no comando, mas o homem está no controle. Quero afirmar isso novamente. Deus não está no controle. Deus está no comando e o homem no controle. Certo exemplo aqui. Certa pessoa que teve a sua falência na empresa disse assim, com muita fé ela falou. Então disse: eu perdi a minha empresa, mas Deus está no controle, já já Ele me dá outra. Não perdeu a empresa porque Deus não estava no controle. Quem estava no controle do caixa era o homem. Quem estava administrando a empresa era o homem. Quem estava cuidando da empresa era o homem. Então Deus não estava no controle da sua empresa, não. Deus estava no comando, te abençoando,
mas no controle está você. Olha só, como então dizer para os judeus lá no Holocausto? No Holocausto, Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. E aí você vai dizer para um judeu desse que Deus estava no controle? Como? Ele não vai entender nada disso. Não. Deus não está no controle de uma coisa dessa. Lembre-se, Deus está no comando, o homem no controle. Outros dizem, eu perdi meu discípulo, mas Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas. Eu tenho orado por ele, mas tudo bem. Deus está no controle. Pastor, perdi o discípulo, mas o senhor sabe, Deus está no controle, né? Não. No controle da vida das ovelhas está nós, os discipuladores, pastores. No controle dos filhos está quem? Os pais. Então nós não podemos atribuir a Deus que Deus está no controle da vida do nosso discípulo se perdeu. Nós temos que ir atrás dele. E você tem várias histórias de pastores, discipuladores, discipuladoras indo atrás de você. Você tem história de indo atrás de outras pessoas. Você sabe que Deus está no comando, mas você está no controle. Outro exemplo, a pandemia é a vontade de Deus. Já viram isso? Pandemia é a vontade de Deus. É não, irmão. As mazelas deste mundo não são a vontade de Deus. Para com isso. Para de aceitar que é a vontade de Deus. É nada. Morreu tão jovem, mas era a vontade de Deus, pastor. Era não. Era desobediência, porque a Bíblia diz, em Efésios 6, 1 ao 3, que os filhos devem obedecer vossos pais no Senhor, porque isso é justo, primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e seja de longa vida sobre a face da terra. Se não desobedece os pais, vai morrer cedo. E Deus estava no controle? Não! Morreu por desobediência. Mas tinha que morrer. Tudo bem, se tinha, mas não vem dizer que Deus está no controle. Agora, se foi a revelação divina, eu acho que a morte mais linda ultimamente que eu já ouvi falar sobre ela foi a morte do pai do pastor Welson. Que ele está dizendo, já estou vendo os campos verdes. O pastor também lá, né, o apóstolo Melvin, né? Também teve uma visão de anjos, quando os anjos estão vindo buscá-lo. Chegou a hora, né? Deve ser assim, porque também o Jacó chamou os netos e os filhos e disse, vamos orar, que eu já vou. E assim, Deus é maravilhoso, Ele está no comando, mas nós estamos no controle. Vamos tomar atitudes corretas. Bom, paremos de aceitar as coisas ruins. O governo da terra, ele está em nossas mãos. Deus no comando e o homem no controle. E olha o que Deus mandou o homem fazer. Depois que Jesus restabeleceu a terra, entregou na mão do homem, ele volta para Gênesis 1, 26, 28 no caso, e ele vai dizer 4 coisas importantes ali. E Deus disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar. Então 4 coisas aqui. Eu digo 4 coisas para as quais fomos criados. 4 coisas para frutificar. Deus nos mandou frutificar na terra. Ele falou isso para o Adão. Deus deu o potencial de ser frutífero, capacidade de gerar vida. Diga, eu tenho capacidade de gerar vida. Diga isso, eu vou gerar vida. Mas não só no ambiente natural. Pode ser no âmbito natural também, biológico. Mas gerar vida espiritual. Ele disse, multiplicai-vos. Então Deus mandou multiplicar, Deus deu a capacidade para a reprodução segundo a espécie. Ter pensamento geracional, a manifestação externa do potencial interno. Ter um pensamento geracional, eu quero só fazer uma observação aqui. Nós temos que cuidar dos nossos filhos, dos nossos discípulos, pensando que eles vão assumir no lugar de nós, que eles vão fazer melhor do que nós, que eles não vão se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Aqui no nosso Terça Life, nós ouvimos um versículo que diz, alegro-me em saber que meus filhos andam na verdade. Porém, com Samuel, não foi assim. Um grande profeta Samuel, respeitado Samuel, mas em 1 Samuel capítulo 8, você vai ver a história de Samuel colocando seus filhos como juízes na terra. E você vai ver os filhos de Samuel não praticando a palavra. E você vai ver os anciãos de Israel reunindo com Samuel, dizendo, Samuel, os teus filhos
não andam nos teus caminhos. E você já está velho. Levanta um rei para nós. Queridos, que os nossos discípulos, que os nossos filhos não sejam substituídos por um rei nesse sentido. Vamos trabalhar com eles para que eles nos substituam e façam melhor do que nós, andem no caminho do Senhor melhor do que nós, e que a terra sempre esteja em boas mãos, que é a mão dos nossos filhos. Nós podemos aplaudir a Deus por isso? Verdade. Outra coisa que Deus falou, sujeitar a terra, sujeitar na terra, ou seja, subjugar o inimigo, aprisionar o inimigo, torná-lo subordinado, pisar na cabeça dele. É isso que Deus estava dizendo, quando Adão perdeu o domínio, Satanás passou a governar, mas agora quem está no comando somos nós. E Satanás tem que conhecer, a maior altura que ele deve ter é embaixo do seu solado. Ele tem que conhecer o número do seu sapato. E a quarta coisa que Deus mandou fazer na terra foi dominar. Dominar é governar, é exercer domínio, é legislar como juiz, é posicionar-se. Tem muitas coisas aqui que eu aprendi com um apóstolo. Eu estou fazendo um curso, eu e minha esposa, um curso online que nós estamos fazendo. O nome do curso é Escola de Profetas. E muitas dessas coisas que eu estou falando aqui eu aprendi com ele. E ele fala uma coisa muito séria nessa área de juízes, de legislar. Então lembrei dele aqui porque ele falou essa palavra, isso queima em meu coração, legislar como juiz na terra. E nós precisamos de fato legislar na terra, posicionar como filhos de Deus. A nossa conclusão é essa: o primeiro Adão perdeu o domínio e o último Adão restabeleceu. Jesus, ele resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor, comissionou-nos o ministério da reconciliação, para que nós reconciliemos o mundo com Cristo. Nós temos uma responsabilidade na nossa mão. E olha só, Deus quer que a sua vontade seja feita na terra, como ela é feita no céu. Quantos sabem aquela oração do Pai Nosso? Diz assim, Pai Nosso, não, está no céu, santificado seja, venha o teu, seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Então, a vontade de Deus na terra qual é? Desde Gênesis capítulo 1, versículo 26, é que nós governemos a terra. Vamos reconciliar o mundo com Cristo. Vamos trazer muitas pessoas para nosso reino com Cristo. E vamos reinar, vamos ensinar, vamos fazer com que a terra seja diferente. Nós não vamos aceitar que o Brasil se torne comunista. Pode até ter algumas coisas aí, mas o Brasil é cristão. Não comunismo, cristianismo no Brasil. A melhor maneira de fazer a vontade de Deus, escute, é fazendo discípulos, pastor. A melhor maneira, diga isso, a melhor maneira de fazer a vontade de Deus é fazendo discípulos. Quantos discípulos você tem? Você quer fazer a vontade de Deus na terra? Faça discípulos. Ide fazer discípulos de todas as nações. E olha, Deus me dando revelação. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Lembra que eu disse, guarda essa frase? E olha, observe o poder transformador do discipulado. Jesus disse, ide fazer discípulo. O discipulado, ele leva a transformação do caráter do homem. E quando o homem recebe o caráter de Cristo em sua vida, ele se torna semelhante a Deus. Então, nosso trabalho de discipulador é um trabalho lindo e maravilhoso. Você deve se apaixonar por cuidar de pessoas, porque essa é a vontade de Deus na terra, que você transforme pessoas para se tornarem novamente a imagem e a semelhança do nosso Deus. Amém? Bem-vindos ao Pasques Online! Uhul! Galerinha, estou tão feliz que você está aqui conosco. Que top!
top! Gente, vocês gostam de férias? Olha só, estamos na praia. Vocês gostam de praia, de sol? Tão gostoso, né? Realmente tomar um tempo de descanso, não é legal? Ah, a gente ama demais a praia. Então, gente, faz algumas semanas que a gente está decorando 2 Coríntios 5,17. Você já sabe ele todinho? Ah, com certeza você já sabe. Vamos falar juntos? Portanto, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uau! Nós somos novas pessoas quando entregamos a nossa vida para Jesus, né? Pense aí, o que você era antes que hoje você é diferente? Talvez você antes era desobediente, né? Mas hoje você é tão obediente. Ou talvez antes você era mentiroso, ai que horror. Mas hoje você só fala a verdade. Que fantástico como o Espírito Santo nos transforma, não é mesmo? Vamos jogar um beijo para o Espírito Santo e agradecê-lo por sempre nos transformar? Te amamos, Espírito Santo! Que tremendo! Espírito Santo, o Senhor é demais! Então, agora vamos declarar algumas verdades de quem nós somos em Cristo! Uau! Oi, pessoal! Repitam comigo. Eu sou a morada do Espírito Santo. Oi, galerinha! Digam comigo. Eu sou o tesouro escolhido de Deus. Oi, gente! E digam agora bem forte. Eu sou o amor de Deus. Oi, gente! Falem comigo. Eu sou obediente a Deus, aos meus pais e aos meus líderes. Uhul! Que demais! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais! Uhul! Hoje vamos aprender o que o Espírito Santo nos dá quando ele vem sobre nós e nos enche. Alguém sabe o que é? Pense aí. O que é que o Espírito Santo nos dá quando somos cheios dele? Vocês acertaram! Poder! Vamos falar nossa frase? O Espírito Santo me dá poder para viver como Jesus e falar dele para as pessoas. Mais uma vez. O Espírito Santo me dá poder para viver como Jesus e falar dele para as pessoas. Mas que tipo de poder Deus me dá? Tipo de Homem-Aranha? Uau, que legal! Ou da Mulher Maravilha? Eu acho o Supergirl muito top! Abraão, você pode conversar com um super-herói muito top e ver o que ele acha. Quê? Eu vou falar com o super-herói? Sim. Sério? Ele já tá chegando. Quê? Aonde? Atrás de você? Oi, Abraão. Eu sou o Raio de Fé e ouvi a sua pergunta. Sabe, o poder do Espírito Santo é muito maior que os meus poderes ou os poderes do Superman ou da Mulher Maravilha. Ah, é? Ah, com certeza. Os nossos poderes são bons para lutar contra as pessoas ruins e derrotar elas e prender elas, não é mesmo? Mas o Espírito Santo pega as pessoas ruins e transforma elas de dentro para fora. Elas viram pessoas maravilhosas e boas. Uau, sério? Sim. Você quer saber como Deus primeiro fez isso com os discípulos de Jesus? Ah, que legal, quero sim! Então, vamos assistir. Judeus de todo o mundo estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Os discípulos de Jesus estavam lá também e permaneceram juntos esperando o presente que Jesus prometeu. E no meio da festa, o presente de Deus desceu e começou com um som como de um vento forte que encheu a casa onde eles estavam. Depois, algo que parecia fogo pousou sobre cada um deles. Então, todos naquele lugar ficaram cheios do Espírito Santo e receberam poder para falar em outras línguas. Judeus vindos de outras partes do mundo ficaram admirados ao ouvirem os discípulos falando na sua língua, anunciando todas as maravilhas que Deus tem feito. Esse é o presente de Deus, Pedro explicou. Foi prometido há muito tempo e recebemos por meio de Jesus, o Messias, que vocês crucificaram. Mas Deus o ressuscitou dos mortos.
E o que devemos fazer? Alguns perguntaram. Arrependam-se do mal, disse Pedro. Acreditem em Jesus Cristo. Ele perdoará seus pecados e lhes dará o Espírito Santo. E naquele dia, 3.000 pessoas foram batizadas, sendo as primeiras de muitas pessoas que viriam a crer em Jesus como seu Salvador. Que demais! O poder do Espírito Santo é muito maior do que os poderes dos super-heróis. Sim, o Espírito Santo ajuda as pessoas a se arrependerem dos pecados e transforma elas em novas pessoas. Uau, que demais! Vamos ver como o Espírito Santo ajuda o Lumi a não ser um vagalume egoísta. Oi, amigos! Uou, peraí! Amigos, eles estão felizes ou bravos? Parecem bravos. Lumi, Claudete, o que aconteceu? Por que estão assim? Não é justo. Eu estou muito bravo. A Claudete sempre quer se esconder primeiro, toda vez. Não, é o Lumi que sempre vai. Ser o primeiro é bom. Amigos, vocês queriam ser sempre o primeiro? Todos querem ser o primeiro. Nem todos, Lumi. Conheço alguém que sempre deixa os outros ir primeiro. O quê? O quê? Mas como alguém poderia deixar o outro ir primeiro? Jesus pode! O Espírito Santo vivia nele. Ele amava os outros, deixando-os serem os primeiros. Mas, Cintia, Jesus é o Filho de Deus. É por isso que ele fez a coisa certa. Só que eu não consigo. Lumi, você pode! Lembra quando você pediu a Jesus para ser seu líder e melhor amigo? Deus te deu de presente o Espírito Santo. Lembro sim. Agora o meu coração é a casa do Espírito Santo. O Espírito Santo vive no seu coração e vai te ajudar a ser forte e te dar todo o poder para mudar. Ajudar? Mudar? Oh, lá, lá! O Espírito Santo nos dá poder para viver como Jesus. Ele nos ajuda a fazer a escolha certa. Cintia. Sim, Lumi. O Espírito Santo pode me dar poder para deixar a Claudete ir primeiro? Sim, Lumi. Até isso ele pode fazer. Mas, Cintia, eu ainda estou bravo por dentro. Vamos conversar com Deus e pedir ao Espírito Santo para te ajudar. Legal! Vou orar com vocês. Deus, obrigado por me encher com o Espírito Santo. Por favor, me dê o poder para viver como Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau! Agora estou bem mais calmo. Eu também estou. O Espírito Santo me mudou de dentro para fora. Claudete, você pode se esconder. Eu procuro. Sério? Eu amo me esconder primeiro. E eu amo viver como Jesus. Vamos brincar. Cintia, vamos nos esconder. Legal! Estou indo, Claudete. 1, 2, 3. Uau, o Espírito Santo tem poder para a Lumi deixar a Claudete esconder primeiro. Sim, e o poder do Espírito Santo nos transforma de dentro para fora. É verdade! O Espírito Santo nos dá poder para sermos como Jesus e então sermos testemunhas dele. Repitam comigo, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos cantar o versículo agora com Joaquim e a Gizinha. Bom dia, crianças! Hoje nós vamos cantar Atos 1:8. Estão prontos? Vamos lá! Mas
Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. 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 Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. 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 Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até os confins da terra. Até os confins da terra. O que são testemunhas? Testemunhas são pessoas que falam do que aconteceu com elas. Então, o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar ou falar de tudo que Jesus fez nas nossas vidas. Isso! E quando falamos de Jesus, Ele também nos dá o poder de curar os doentes, expulsar demônios, vencer o pecado, perdoar o próximo, encontrar alegria e paz, entre tantas coisas maravilhosas que o Espírito Santo nos dá. Que demais! O Espírito Santo é muito poderoso e ele nos dá esse poder. Ah, eu quero ser mais e mais usada por Deus para aliviar a dor de muitas pessoas e a ajudar elas a conhecer Jesus. Eu também, Amanda. Que Deus possa nos usar mais e mais a cada dia. O poder do Espírito Santo já está em nós. Agora é só sermos fiéis e sempre orar pelas pessoas com muita fé. Quão grande é o meu Deus, forte e poderoso, não há impossível para Deus. Quão grande é o meu Deus, forte e poderoso, não há impossível para Deus. Criou as árvores, criou os mares, Ele fez os animais. Quão grande é o meu Deus, forte e poderoso, não há impossível para Deus. Quão grande é o meu Deus, forte e poderoso, não há impossível para Deus. Quão grande é o meu Deus, forte e poderoso, não há impossível para Deus. Fez as montanhas, os vales também, Ele criou as estrelas. Quão grande é o meu Deus, forte e poderoso, não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Que legal! Como Deus nos ama e cuida demais de nós. Então, agora vamos fazer a nossa confissão de fé juntos? O Espírito Santo me dá poder para viver como Jesus e falar dele para as pessoas. Mais uma vez, o Espírito Santo me dá poder para viver como Jesus
e falar dele para as pessoas. Uhul! Vamos orar então e agradecer a Deus, porque Ele sempre quer nos ajudar em tudo que nós precisamos. Feche os teus olhos e vamos orar. Repitam comigo. Querido Papai do Céu, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos dá poder para viver como o Senhor vive e para falar do Senhor para as pessoas. Que todos os dias o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir agradem o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém! Amém. Se você ainda não pediu para Jesus perdoar todos os seus pecados e ser o Senhor da sua vida, então agora é o seu momento de fazer isso. Você também pode ter essa vida maravilhosa que a Bíblia fala que Deus preparou para nós. Lembre das 4 verdades mais importantes? O primeiro nós já falamos hoje. Deus nos ama. Mas aqui vem o segundo. Todos nós pecamos e por isso nos distanciamos de Deus. Mas a notícia boa é a terceira, que Jesus morreu por nós, levando o castigo do nosso pecado na cruz. E a quarta é que você pode receber Jesus e decidir viver somente para Ele. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, então faça essa oração comigo. Feche os seus olhos e repitam comigo. Querido Papai do Céu, obrigado que o Senhor me ama e que o Senhor enviou seu único Filho Jesus para morrer por mim e me perdoar de todos os meus pecados. Eu confesso os meus pecados e recebo o seu perdão. Eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado e para o diabo. E eu decido, de hoje em diante, viver somente para Ti, Jesus. Seja o Senhor, o dono e o Salvador da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém! Eu quero dar as boas-vindas a você que repetiu essa oração pela primeira vez. Você agora faz parte da família de Deus! Uhul! E você agora também tem um grande tesouro, que é o Espírito Santo que vive em você. Parabéns! É importante você falar para os seus pais que você entregou a sua vida para Jesus, ok? E peça para eles orarem com você e sempre lerem a Bíblia com você, para que você possa crescer mais e mais no Senhor. Agora levante as suas mãos e receba essa oração final. Tá com a mãozinha levantada? Vamos lá. Que a plenitude de Deus, que a paz dele, que o amor de Jesus e o tesouro da intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família hoje e para sempre. Amém! Uhul! Ai, que peninha, gente. Já tá na hora de ir. Não esquece de chamar os seus pais para te ajudarem a responder essas perguntas que vão aparecer aí na sua tela, tá bom? Amamos vocês. Tchauzinho!